em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Apocalipse capítulo 3, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem diz amém? Meus irmãos, antes da gente continuar, nossos irmãos aqui da mídia, o Gessé, justamente com os irmãos da mídia, eles deram uma organizada lá no canal do YouTube, e você vai encontrar essas mensagens todas através do playlist. Por exemplo, essa mensagem vai entrar no playlist As Cartas às Igrejas da Ásia. Você vai entrar lá e vai encontrar facilmente. Por exemplo, algum outro assunto específico que a gente ministrou, várias doutrinas, eles estão organizando, mas eu sei que esse está organizado porque eu vi ontem, tá bom? Então, fica mais fácil, de repente você quer revisitar essas doutrinas. Embora eu confesso para os irmãos que a gente não ministrou na profundidade que elas merecem, porque cada igreja dessa, meus irmãos, a gente precisa de no mínimo umas 2 horas para poder ministrar essas palavras. Mas estão lá, por exemplo, a doutrina passada, eu não saí do primeiro versículo. A gente falou só sobre o caráter daquele que estava escrevendo a igreja de Filadélfia. Então, os irmãos, entre lá e vai ser uma bênção de Deus. Compartilhe essas mensagens, que são mensagens ricas, para que a gente possa ser edificado através da palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia, ela foi uma das igrejas que não recebeu nenhum elogio da parte de Jesus. Aliás, o tempo fechou para Laodiceia, podemos dizer assim, se é que podemos usar uma linguagem bem atual. Laodiceia foi a igreja mais exortada por Cristo. Ele não economizou palavras para falar com essa igreja. E quando Jesus fala com essa igreja de Laodiceia, ele fala porque a igreja era uma igreja, meus irmãos, que ela estava tão casada com a cidade de Laodiceia, que nem perseguida essa igreja era. Quando vocês perceberem que não há perseguição, é porque a igreja ela está caminhando numa direção errada. Porque a igreja de Cristo, irmãos, foi Jesus quem disse que nós seríamos odiados.
A igreja do Senhor. Quando eu falo isso, eu não falo num tom individual para querer colocar confete no ministério de ninguém. Não, estou falando da igreja. A igreja de Cristo, se ela seguisse os mandamentos do Senhor, ela passaria dificuldades nessa terra. Às vezes eu tenho a percepção, a leve impressão de que nós somos ou estamos tão acostumados com esse mundo que não há perseguição, não existe perseguição. Nossa perseguição hoje, irmãos, é um pouco diferente, é uma perseguição ideológica, é uma perseguição política. Todo mundo em época de eleição vem atrás da igreja, mas a missão da igreja não é viés político. A missão da igreja, ou o caráter missional da igreja, é pregar o evangelho. Vê mais só um pouquinho de médio, Marquinhos. Eu não sei se é o retorno que está alto. O caráter missional da igreja, ele é um caráter, meus irmãos, em que a igreja precisa pregar o evangelho. Então, pronto, deu uma melhorada. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Se não há perseguição, suspeite. E eu não estou falando aquela perseguição por causa das nossas decisões precipitadas ou das nossas decisões erradas. Não é essa perseguição que eu estou falando. Porque às vezes, irmão, a gente sofre perseguição por causa das consequências do nosso pecado, dos nossos erros. Um dia um crente chegou para mim e disse assim: pastor, o meu gerente está me perseguindo. E eu conheci o gerente dele. E quando eu cheguei para o gerente dele, conversando, o gerente disse assim: pastor, fulana de tal é da sua igreja? Mas não é daqui não, viu, irmão? Rapaz, só chega atrasado e me pede para sair cedo e não sei o que e tanta coisa. Então isso não é a perseguição do evangelho. A perseguição do evangelho, irmãos, é a perseguição por viver, por amar a Deus, por amar a Cristo. Se você amar a Cristo de todo o seu coração, a Bíblia diz que você padecerá perseguições. Quem está entendendo, diga amém. Só que Laodiceia não era assim. Laodiceia, ou a igreja em Laodiceia, ela estava tão inserida no contexto dessa cidade, irmão. Ela estava tão casada com o contexto dessa cidade. A cidade de Laodiceia, meus irmãos, ela tinha 3 características ou 3 atividades comerciais principais. Quais eram, pastor? Primeiro, atividade bancária. Segundo, atividade têxtil. Laodiceia tinha uma lã que vinha, uma lã negra, uma lã preta, e era um costume vestes pretas. Por isso que Jesus vai dizer: olha, eu aconselho que vocês adquiram vestiduras brancas, porque o costume em Laodiceia era vestir preto. E vestidura branca fala do compromisso com essa nova vida que nós aceitamos em Cristo. E a terceira atividade era atividade na área da medicina. Laodiceia, meus irmãos, tinha essas 3 atividades principais. Atividade bancária, era uma cidade muito rica, cidade de banqueiros, cidade, meus irmãos, de gente que tinha dinheiro, gente milionária. Irmão, quando a gente fala em gente milionária, ou gente que tem dinheiro, eu não estou falando de gente que tem uns trocadinhos, e não quero descaracterizar ou afetar ninguém, mas eu não estou falando de gente que tem um trocado a mais, que de repente pode construir um cômodo a mais dentro de casa, ou comprar um carro, não. Eu estou falando de gente que tem dinheiro, de gente que hoje, se decidir, amanhã eu quero construir um prédio de não sei quantos andares, ele tem dinheiro para isso. São as pessoas milionárias. Então Laodiceia tinha essas pessoas. Laodiceia também, meus irmãos, era uma cidade com indústria têxtil, de lã. A lã de Laodiceia era comercializada praticamente no mundo todo. Todo mundo queria vestir a lã de Laodiceia. É como alguém que um dia desse, quando chegou uma loja lá dos Estados Unidos, aqui no Shopping Iguatemi,
A juventude que a gente conhecia na época dizia assim: agora a gente vai ter roupa de marca aqui em Fortaleza, como se não tivesse roupa de marca aqui em Fortaleza. Por quê? Porque chegou a tal da loja que não durou muito tempo e a pandemia, infelizmente, ocasionou alguns problemas econômicos, já fechou. Mas, meus irmãos, Laodiceia era a marca famosa, era a grife famosa. Todo mundo queria vestir a lã de Laodiceia. Vocês vão perceber que Jesus, ele nunca vai falar algo, principalmente em Apocalipse e principalmente as igrejas da Ásia Menor, aleatoriamente. Mais uma vez, Jesus ele vai entrar no contexto da cidade e ele vai revelar a sua palavra através do contexto em que aquela igreja vivia. E Laodiceia era uma cidade onde tinha uma medicina que era exemplo para o mundo todo, principalmente a especialidade de médico de olhos. É o que, meus irmãos? Oftalmologista. Era a especialidade de Laodiceia. Pensou, mas lá em casa 4 pessoas usam óculos e eu esqueço a especialidade. Misericórdia. Jesus amado, mas Deus é bom. Eles tinham, meus irmãos, um colírio que era o pó frígio. Era uma espécie de pomada oftalmológica, que essa pomada era utilizada principalmente nos olhos. Mas a especialidade médica que a gente conhece como otorrinolaringologista, né, que mexe com o ouvido também, que mexe com a parte, com toda a estrutura faringe, laringe, era também muito avançada na cidade de Laodiceia. Então esse era o contexto. Era uma cidade rica, milionários. Vocês terem uma ideia, no ano 61 depois de Cristo, houve um terremoto em Laodiceia, irmã Flávia. E quando Roma ofereceu ajuda para reconstruir a cidade que havia sido destruída através do terremoto de 61 depois de Cristo, sabe o que foi que eles fizeram? Eles disseram assim: não, nós não precisamos de nenhum centavo de Roma. O que nós temos aqui é suficiente para reconstruir toda a cidade. Eles eram ricos, tinha dinheiro naquela cidade. Então essa era a igreja de Laodiceia, inserida nesse contexto, no contexto dessa cidade. Laodiceia, meus irmãos, é uma igreja que ela vai começar através do ministério de Epáfras, que ouviu Paulo quando esteve pregando em Éfeso. E Paulo pessoalmente ele nunca esteve em Laodiceia, mas, meus irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que a igreja começa dessa forma. Mas nós vamos ver uma igreja totalmente autossuficiente, uma igreja, meus irmãos, que tinha como característica o alto grau de conceito de si mesmo. E a gente vai aprender algumas coisas com essa igreja aqui. A gente vai aprender algumas coisas, mas vamos devagar. O texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém. Quando João vai usar a expressão Amém, essa expressão bíblica, ela fala de certeza e de veracidade. Isto diz o Amém, assim seja. Isso fala de certeza e de veracidade. Isso nos mostra, meus irmãos, que no Amém cumpre-se todas as promessas que são faladas ou foram faladas através dele e por intermédio da palavra dele. Abra sua Bíblia em Isaías 65:16. Isaías capítulo 65, versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Assim nos diz a palavra.
de sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Por que eu li esse texto? Porque aqui, meus irmãos, vem dizendo que isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, aquele, meus irmãos, aonde se revela a certeza e a verdade, a veracidade. Eu vejo muitos crentes hoje confusos quanto à verdade, quanto à veracidade das coisas, e Deus nos instruindo e mostrando que somente Cristo, Ele é a verdade. Você não precisa se enganar nesse mundo, você não precisa ficar embananado com doutrinas, com dilemas, com paradoxos, com tantas coisas. Não, inclusive com a ciência, que é mutável, porque alguma coisa que a ciência comprova hoje que é verídico, amanhã não será mais. Mas, irmão, qual foi o tio, ou a letra, ou a promessa que deixou de se cumprir desta palavra? Nada, meus irmãos. É por isso que Cristo, Ele é a veracidade e a verdade, Ele é a fiel e testemunha verdadeira. É por isso que Ele começa dizendo que Ele é o amém. Segundo aos Coríntios capítulo 1 versículo 20, olha o que é que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Está aí no Data Show já. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Quem? E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quem? No versículo anterior ele vai dizer: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado por nós. Então Jesus Cristo, Paulo está confirmando aqui que Ele é o amém. É por isso que o crente, irmãos, ele não pode deixar de meditar nas Escrituras. O crente não pode deixar de ter a visão das Escrituras. O crente não pode deixar a palavra de Deus, a verdade de Deus de lado, não. Quanto mais o crente mergulhar nas Escrituras, mais ele vai descobrir que o amém se revela através da sua palavra. Quem pode dizer glória a Deus? Testemunha fiel e verdadeira, uma testemunha acurada pela verdade. Senhor, não sabemos o caminho. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta, irmão. Não adianta. A igreja que segue o caminho de Jesus, ela está na verdade. Um dia desse, um pastor brincando comigo disse assim, que às vezes, algumas vezes, alguns companheiros tinham algumas dúvidas de algumas coisas, e ele brincando disse para um irmão, um companheiro: rapaz, às vezes eu tenho vontade de morrer e ir lá para ver se é verdade tudo que nós estamos pregando. E a gente não precisa disso, irmão, porque quando a Bíblia fala da morte, ela está falando que a morte, em alguns dos aspectos, é comparado aos que dormem. Quando você vai dormir, você dorme tranquilo? Amém? Amém, irmão? O normal é dormir tranquilo, a não ser quando está enfermo, mas dorme tranquilo. Mas você dorme porque sabe que pela boa mão de Deus você vai acordar. É assim ou não é?
E morrer? Por que a humanidade tem medo da morte? Por que o ser humano tem medo da morte? Porque é uma experiência única. Mas a Bíblia compara como dormir. E numa analogia ou numa tipologia bem simples, irmão. Fique tranquilo, fique tranquila. Porque morrer em Cristo é como dormir. Você adormece aqui, mas depois você acorda lá na glória para o louvor do seu nome. É isso que Jesus disse para o ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu lembro de uma anciã. Todas as igrejas que passei, irmã, tinha anciã. Todas. Tinha umas que tinham mais, outras tinham menos, mas todas. Eu as trato sempre como mães, tanto eu quanto a irmã Paula. Aos da mesma idade como irmãos e os mais novos como filhos. E eu lembro de uma, vou citar o nome dela aqui, que ela já dorme no Senhor, a irmã Santana. Ela tinha quase 90 anos, sérios problemas de saúde, problemas respiratórios, asma, sobrepeso, tanta coisa. Mas, irmão, no dia que eu ia visitar para dar a ceia dela, ou conversar com ela, eu não conseguia falar, porque ela falava mais do que eu. Mas é porque ela falava coisas que edificavam a nossa alma. Ela dizia assim: pastor, do bairro tal até o bairro tal, eu evangelizei muito a pé. Eu ganhei minha família todinha para Jesus. Eu fiz a obra para o louvor e para a glória do nome de Jesus. E ela ia contando as histórias, e vez por outra a família ligava para mim ou para Paulo e dizia: pastor, ore pela mamãe, ore pela vovó, quando eram as netas que ligavam, porque ela está indo para o hospital, está com crise de asma, está com crise respiratória. E quando a gente visitava ela após essas crises, irmão, ela dizia assim: pastor, o que eu tenho mais vontade é de chegar no céu, é de chegar na glória. E um dia, irmãos, eu já não estava mais pastoreando essa igreja. Um dia, a filha dela entra em contato conosco e diz assim: irmã Paulinha, pastor, mamãe partiu para o Senhor. E no dia que ela partiu para o Senhor, ela mandou chamar o pastor presidente. No dia. E ela disse: chame o pastor aqui. E o pastor chegou lá no leito onde ela estava. Quando o pastor chegou, ela pediu para o pastor fazer uma oração por ela. Ela chorou e disse: pronto, pastor, agora eu já posso ir para casa, eu quero descansar. Após a oração, passou-se algum tempo, alguns minutos, e ela dormiu no Senhor. Irmão, para nós que fica é uma dor, porque corta-se o fio relacional. Mas imagina a alegria de uma serva de Deus como essa, ela entrando pelas mansões celestiais e o Pai Celestial dizendo: serva boa, serva fiel, entra no gozo do teu Senhor, foste fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós crentes, irmãos, temos que ter essa visão. Enquanto estivermos na terra, vamos batalhar aqui. Mas quando chegar a hora de cada um de nós, irmão, nós vamos chegar lá com alegria para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, aqui, João vai falar sobre, vamos lá para Apocalipse 3 novamente. Verdadeira, o princípio da criação de Deus. Havia em Laodiceia e em Colossos também uma heresia que dizia que Cristo era um ser criado.
E João, quando escreve aquilo que Jesus manda, ele vai desfazer essa heresia. Ele vai dizer o seguinte: olha, fique certo de uma coisa, o nosso Cristo não é um ser criado não, nosso Cristo não é um anjo, não é uma criatura não, o nosso Cristo, ele é o princípio da criação. Abra sua Bíblia aí, João 1:3 e depois Colossenses 1:15 ao 20. João 1:3 e Colossenses 1:15 ao 20. Os irmãos acharam? Amém? Vamos ler junto? 1, 2, 3. Todas as coisas. Vamos lá, meus irmãos, bem rapidinho e alto. 1, 2, 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele. Ele é criatura ou criador? Irmão, eu estou moco do ouvido direito. Ele é criatura ou é criador? Criador. Jesus é criador. E João vai dizer em Apocalipse que ele é o princípio da criação. Ele é o criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem mim nada podeis fazer. Abra em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15 ao 20. Vamos lá, acharam, irmãos? Amém? Vamos lá, ler junto, do 15 ao 20, 1, 2, 3, o qual é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitar, e que, havendo por Ele feito a paz no sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Irmão, só esse texto aqui dá para a gente glorificar a Deus essa noite. Quando você encontrar por aí, irmãos, alguma igreja querendo diminuir a Jesus, que não crê na Trindade, alguma igreja aí, meus queridos, que segue essas doutrinas, apresente Colossenses 1:15 ao 20, que vai nos mostrar que Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, e nele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. É por isso que quando o crente chega na igreja, minhas irmãs, jovens, meus irmãos, obreiros, quando o crente chega na igreja, ele não chega para um culto natural, ele chega para um culto com elementos ou tons sobrenaturais. Cristo está aqui, ressuscitou, e está aqui nessa noite para te dar vitória. Quem levanta suas mãos e glorifica a presença do Senhor nesta noite?
Aleluia. Meus queridos irmãos, vamos continuar indo um pouco mais adiante. Apocalipse 3, versículo de número 15. Conheço as tuas obras. Isso aqui eu já expliquei nas outras doutrinas. Isso fala de familiaridade. Jesus, ele conhece a cada um de nós. Ele conhece o nosso trabalho, ele conhece as nossas obras, ele conhece a cada um de nós. Que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente. Por que é que Jesus fala sobre isso? Continuando, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meus irmãos, isso aqui, muitos vão encontrar isso nos principais comentários bíblicos. Laodiceia tinha um aqueduto subterrâneo que permitia as águas chegarem até Laodiceia. E ela era rodeada por duas cidades, Hierápolis, que tinham águas quentes ou primaveras quentes, e tinha também Colossos, que tinha córrego de águas frias e refrescante vindo da montanha. Então, as águas de Hierápolis eram águas termais, que alguns vão dizer que ela tinha inclusive caráter medicinal de cura. As águas de Colossos eram águas frias, que também tinham um caráter medicinal, mas no aspecto refrescante. A água quente de Hierápolis e a água fria de Colossos. Quando essas águas chegavam em Laodiceia, pelo aqueduto subterrâneo que havia sido construído, essas águas não chegavam nas suas características próprias. A que era quente esfriava, e a que era fria esquentava. E como ela vinha pelo subterrâneo, essas águas chegavam sujas e mornas. Quem era da cidade tinha costume de beber essas águas. Mas quem não era da cidade, irmãos, muitas das vezes não se acostumava com aquelas águas sujas e mornas. E quando eles bebiam aquelas águas, a primeira coisa que alguém bebia, aquelas águas mornas e sujas, era cuspir ou vomitar. Então por isso que Jesus vai usar a expressão, porque você não é frio e nem quente. A frieza vai falar de frescor. Eu quero usar essa simbologia aqui. E a quentura, ela vai falar de cura. Como o teu ministério não refresca ninguém, não cura ninguém, e água morna não serve para nada, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tem gente que tem ministério assim, irmão. Ou é frio demais, ou melhor dizendo, ele não é frio e ele não é quente. Porque quando é frio, existe a ideia de refrescar. Vocês já conheceram pessoas que só a presença delas, às vezes, no momento de aflição, é como um frescor de Deus sobre a sua vida? Você às vezes está atribulado, e às vezes você chega perto de alguém que tem característica de refrescar, e você às vezes sai com a sensação assim: meu Deus, eu cheguei perto dessa pessoa, e agora eu estou sentindo paz, eu estou sentindo um frescor na minha alma. Isso significa ser frio nesse contexto que eu estou trazendo. Mas também tem os ministérios que são quentes, ministérios que trazem cura. São pessoas que às vezes você se aproxima no momento de dor, no momento de aflição. E esses dias, irmãos, eu andei muito enfermo, andei passando muito mal, as crises terríveis do que a gente chama de labirintite e tantas outras coisas, mas que graças a Deus eu tive aqui tanto ministérios frios como quentes, pessoas que foram calmaria no meio da tempestade, e pessoas que literalmente foram cura naquele momento de aflição. E o nosso ministério, meus irmãos, ele tem que ter direção, ele tem que ter características. Nosso ministério precisa ter um dedo indicador. Eu não posso exercer por exercer, eu não posso cantar por cantar, pregar por pregar, não.
Eu tenho que ter uma direção. E aí Deus está te perguntando nessa noite: o que é que você é no contexto de Laodiceia? Você é quente ou você é frio? Você refresca ou você cura? Porque água morna não serve nem para refrescar, nem para curar. É por isso que Jesus disse que não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ânsia de vômito, ministério sem expressividade, sem direção. E eu venho nessa noite trazer uma revelação de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, irmão, peça a Deus para dar um sinal para o seu ministério. Peça a Deus para dar uma direção para a sua vida. Ah, pastor, mas eu já sou obreiro. Mas preciso da direção do Senhor. Ah, pastor, mas eu já sinto o conjunto das irmãs. Mas preciso da direção do Senhor. Ah, pastor, eu já sou uma líder, já sou um líder. Mas preciso da direção do Senhor. Ah, pastor, eu já trabalho na obra. Mas precisa da direção do Senhor. E aí, você é quente ou é frio? Deus está perguntando. Você cura ou refresca? Quem pode dar glória a Deus essa noite? Água morna não serve para nada, irmão. Você já percebeu quando alguém está passando mal ou com ânsia de vômito, alguém chega e diz assim: rapaz, toma um pouquinho de água morna, porque aí o que está dentro você acaba botando para fora, não é assim? Água morna só serve para isso. Nem cura, nem refresca. Quando você está com sede, você quer água gelada. E a gente precisa direcionar a nossa vida e nosso ministério. A frieza também fala, irmão, no contexto teológico mesmo, significa, dando a ideia da rejeição a Cristo, e a quentura fala do significado do zelo espiritual. Quando Jesus usa o termo morno, ele está falando da hipocrisia daquela igreja, que dizia servir a Cristo, mas não praticava a palavra de Cristo. E esse é um grande erro e pecado nos nossos dias: servir a Cristo e não praticar a palavra de Cristo. Irmão, Deus me livre. Eu posso não ser perfeito, mas Deus me livre subir sobre esse altar em pecado e trazer uma palavra que eu não esteja praticando, ou pelo menos tentando praticar. Isso é sério, meus irmãos. Quem somos nós quando ninguém está olhando? Quem é você lá no seu trabalho? Quem é você dentro da sua casa? Quem é você lá na sua faculdade? Quem é você com o seu marido, com a sua esposa? Quem é você com os seus filhos? Quem é você quando ninguém está olhando? A questão não é conhecer a palavra. A questão é praticar esta palavra. E Deus está nos exortando através de Laodiceia. Deus está dizendo: cuidado com a mornidão espiritual. Cuidado, porque às vezes a gente dá glória a Deus aqui dentro, mas lá fora a nossa vida não condiz com o que é aqui dentro. Cuidado, porque às vezes, meus irmãos, a gente está levantando a mão e dando glória a Deus, mas lá fora a gente não está praticando aquilo que é para praticar. Essa era a característica de Laodiceia: a água que esfriava, e a água quente que esfriava, e a água fria que esquentava. Qual o gosto do nosso cristianismo? Qual é o gosto do nosso cristianismo? Se você bebesse a água do cristianismo que você vive, que tipo de água você estaria bebendo? Água fria, água quente ou água morna? Eu vou um pouco mais além. Se você bebesse a água do cristianismo que você vive ou que eu vivo, você estaria sendo nutrido ou envenenado? Pense nisso, meu irmão. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
Como dizes, rico sou. A igreja de Laodiceia estava numa cidade rica e ela tinha a ousadia de dizer: eu sou rico, rico sou. Isso aqui fala de presunção. Irmãos, isso aqui fala de autoconceito. Irmãos, a Bíblia condena o autoconceito, a autodefinição de nós mesmos. A gente precisa, meus irmãos, a cada dia ser muito cuidadoso e prudente ao falar de nós mesmos. E quando falar, as pessoas não querem saber aonde você passou ou pregou, ou o sapato que você veste, ou o terno que você comprou, ou a roupa que você veste. Não, as pessoas querem saber da palavra do Cristo que sai da sua boca. E se por um acaso precisar falar alguma coisa que de repente seja necessário, através de você, eleve sempre a honra e a glória para Ele, porque é pela misericórdia que Deus usa eu, você e cada um de nós. A igreja de Laodiceia dizia: eu sou rico. Aí Jesus vai dizer assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta? Irmão, a igreja de Laodiceia era tão rica que não sentia necessidade de nada. Bem-aventurados os pobres de espírito, irmão. Quando você está na presença de Deus, você tem que chegar como pobre, como necessitado, como alguém que precisa da glória, da graça de Deus. Irmão, eu estou aí há mais de 25 anos, servindo a Deus e estudando a palavra. E vou repetir uma palavra que o pastor Elinay Cabral falou lá na convenção, quando ele falava sobre a preparação do obreiro. Ele falava sobre o obreiro investir naquilo que é primordial. Irmão, pare de investir em besteira. Palavras do pastor Elinay Cabral: invista em livros, invista em vida espiritual. Ele disse que quando chega numa cidade, a primeira coisa que pede para ver é a biblioteca do pastor, porque pelo tamanho da biblioteca ele sabe se aquele ministério é rico ou é pobre. E ele disse assim, era só pastores que tinha ali. Ele dizia assim: pastores, se vocês chegar lá em casa hoje, em Santa Catarina, vocês não vão encontrar menos do que 15 mil livros na minha biblioteca. Mas ele completou a frase dizendo o seguinte: por que tenho tanto livro? Porque quanto mais estudo, mais eu descubro que não sei de nada. É duro, irmãos, encontrar crentes autossuficientes que não precisam de mais nada. É duro, sabe por que até hoje eu sou aluno da escola dominical, irmão? Porque eu não sei de nada. Sabe por que até hoje eu preciso sentar algumas horas para poder trazer uma palavra, embora simples? Porque eu sinto a necessidade de aprender. Sabe por que toda igreja que eu entro eu coloco um curso teológico? Porque essa é a maior necessidade da igreja. Sabe por que eu dobro o joelho diante de Deus e fico tempo em oração? Porque eu careço dele. Eu sou pobre, necessitado, miserável, nu, e preciso da graça dele sobre a minha vida. Quem levanta as suas mãos e glorifica a presença de Deus? Quando você se achar o eu autossuficiente, você parou de crescer. É isso que Jesus vai dizer para essa igreja, irmão. Ele vai dizer assim: como é que você diz que rico estou enriquecido e de nada tenho falta? Olha a palavra de Cristo como é dura para Laodiceia. E não sabes, isso aqui é palavra de Jesus, viu, irmão? Para depois ninguém dizer: rapaz, o pastor pregou uma doutrina e chamou todo mundo de desgraçado. Não, é palavra de Jesus. Foi Jesus quem disse para Laodiceia: desgraçado, e não sabes que és um desgraçado.
miserável, pobre, cego e nu. Olha o contraste. Eles tinham tudo? Tinham. Era uma igreja rica? Era. Vamos dizer que eles tinham tudo. Vamos trazer para os nossos dias. Uma igreja que tinha ar-condicionado, poltrona acolchoada, telão de LED atrás. Uma igreja que tinha toda a estrutura. Mas só que Jesus chegou para aquela igreja e diz: olha, vocês são ricos nada. Vocês são pobres. Vocês não passam de desgraçados, miseráveis, cego e nu. Porque quem conhece por dentro, irmão, é Jesus. Aí não precisa você responder agora. Se Jesus chegar para você agora, para mim, pastor Demétrio, que estou pregando, o que ele vai dizer, irmão? É por isso que eu disse que o tempo fechou para Laodiceia. O tempo fechou para essa igreja, irmão. Talvez, irmãos, nós estamos num período que as igrejas estão se acomodando na estrutura. É por isso que não se vê mais ninguém evangelizando na rua, não se vê mais ninguém nos presídios, não se vê mais ninguém nos círculos da oração, não se vê mais ninguém nas consagração, não se vê mais ninguém visitando o crente, não se vê mais ninguém, irmãos, visitando o novo convertido, não se vê mais batismo com o Espírito Santo, não se vê mais graça, não se vê mais poder. Aí Jesus está dizendo: reavalie a sua vida dentro da minha perspectiva. Será que você está buscando a riqueza da terra, ou ainda você crê na riqueza do céu que eu tenho para dar para a sua vida? E vou terminar aqui, não dá tempo de terminar a carta, mas é bom que fique um pouquinho para outros momentos. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Jesus está dizendo assim: ei, eu tenho uma riqueza do céu maior para a sua vida, é o ouro provado no fogo. Aí ele vai dizer assim: para que te enriqueça, se tu é pobre, eu tenho ouro para te dar e para tu ficar rico. Mas é o ouro do céu, é o ouro espiritual. Vestes brancas para que te vistas. Isso aqui fala de vestiduras, do compromisso com o Deus que nós assumimos. Isso aqui fala de santidade e pureza. E não apareça a vergonha da tua nudez. Isso fala de santidade. E que unjas os olhos com um colírio para que veja. Ou seja, Deus tem o colírio para curar a cegueira espiritual. Então nessa noite, meus queridos irmãos, eu quero deixar essa palavra para todos nós. É tempo de avivamento, é tempo de se enriquecer em Deus, é tempo, meus irmãos, de começar a enxergar as coisas pela ótica do Espírito Santo. É tempo de começar a enxergar o que Deus tem para fazer. É tempo de começar a ver aquilo que Deus tem para realizar. Quantos aqui creem que Deus ele pode fazer isso? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Pode dizer amém? Meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou convidar aqui o Plenitude para cantar um louvor a Deus nessa noite. E em seguida nós estaremos encerrando o culto divino nessa noite. Se você quiser ficar de pé nessa noite, fique, tá bom? Eu vou estar aqui louvando junto com eles também. Mas receba essa palavra. Essa palavra, irmãos, é uma exortação do Senhor para a nossa vida. Ele tem riqueza para cada um de nós.